E aí galera, tudo bom? Vamos lá dar continuidade no nosso próximo vídeo do nosso canal Matemática Fácil com o professor Rob. Então aqui, trago para vocês a segunda operação matemática, a segunda operação fundamental da matemática, é a operação subtração, cujo símbolo nós já sabemos, é esse pequeno traço aí. Eu trouxe dois pequenos exemplos aqui para vocês, simples exemplos, né? No caso, 86 menos 32, 86 menos 32, reparem aí aquela questão da montagem, não é isso? Unidade, baixa de unidade, dezena e baixa de dezena. Inclusive a gente vai ter aqui no nosso canal um momento também para aprender um pouco, lembrar a ideia de ordem, de classe, tá bom? Unidade, dezena, centena, ok? Então nesse caso aqui, 6 menos 2 vai dar 4 e 8 menos 3 vai dar 5. O que é importante, lembrando rapidamente, né, fazendo uma referência ao nosso vídeo sobre a operação adição, tão importante quando eu saber adicionar e tão importante quando eu saber subtrair é também saber o nome dos termos dessas operações fundamentais. Nesse caso aqui, a operação subtração, né, o primeiro número que eu estou subtraindo é chamado de minuendo. O segundo termo é chamado de quê, galera? Subtraindo. E no caso, o resultado é chamado de resto ou diferença. Tá bom? Aí lembra aquela ideia que eu dei no vídeo anterior, a adição? A adição, a palavra-chave que me remete à operação adição é o quê? A palavra soma, certo? Quando eu estou tratando com a operação subtração, já é uma outra palavra que me remete à operação subtração. Nesse caso é a palavra diferença, tá bom? Soma, remeto à adição, diferença, eu acabo me remetendo à operação subtração. Então, por exemplo, estou resolvendo um problema matemático, ele me pergunta lá qual a diferença, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 8 e eu tenho o número 5, qual a diferença entre eles? Não é que um número é par e outro é ímpar, por exemplo. Tá? Quando eu pergunto qual a diferença entre eles, exatamente eu pegar o 8 menos o 5. Nesse caso daria 3. Tá? Então é importante que nós, enquanto alunos, estudantes aí da disciplina de matemática, possamos entender essa ideia. Tá? Então a palavra diferença me remete à operação subtração. Eu trouxe para vocês aqui algumas palavrinhas, algumas ideias que é importante também eu saber quando eu estou trabalhando com a operação subtração. No caso, retirar, né? Problema matemático em que ele fala lá a ideia, trabalha a ideia de retirar, eu tenho uma quantia e vou retirar uma outra quantia, vou fazer a operação subtração. A ideia de restar, não é isso? Eu tenho uma outra quantia, eu tenho um determinado valor, por exemplo, e gasto um outro valor. Quanto vai restar? Opa, é uma palavra também que me remete aí, né? Faz referência à operação subtração. O que é importante eu saber? Que existe, na verdade, 6 operações matemáticas. Eu sempre falo para meus alunos que elas andam aos pares. Ou seja, a adição ela anda ao par com a subtração. Por isso que a gente aborda aqui a operação inversa. A subtração, no caso, né, é a operação inversa da adição e vice-versa. Né? A subtração é a operação inversa da adição e a adição é a operação inversa da divisão, da subtração. Ok? Isso é muito importante na hora de eu resolver alguns problemas. Eu vou trazer vídeos também que vão exatamente mostrar isso claramente para vocês. Tá bom? Então aí, fechando nossa segunda operação fundamental, adição, termos, minuendo, subtraindo e o resto ou diferença é o resultado. Lembrando, a palavra diferença me remete à operação subtração. Tá bom, galera? Então, obrigado aí. Espero que vocês possam curtir esse vídeo. Depois eu vou trabalhar aí as outras operações fundamentais e trabalhar também problemas matemáticos de forma a aprofundar o conhecimento em relação a essas operações. Ok, galera? Obrigado. Um abraço para todos.